Pessoal, a população do Níger se encontra extremamente preocupada porque descobriram que uma ONG da França recebeu mais de 100 mil quilômetros quadrados de terra para exploração através do governo anterior. É um assunto que está causando muita polêmica lá no Níger, porque eles descobriram que o presidente anterior concedeu a uma ONG da França 100 mil quilômetros de uma região que contém muitos animais, que contém muita biodiversidade e, mais importante, que também contém petróleo. Então tem petróleo nessa região ou nesse parque natural que os franceses receberam para explorar por mais de 20 anos. E nós temos aqui essa matéria, foi escrita por um portal do próprio Níger, né? Níger Diaspora. E essa matéria diz que a terra foi concedida no ano 2018. Esse artigo foi escrito há mais ou menos 5 dias atrás, no dia 4 de abril de 2024. E diz assim no primeiro parágrafo: em 2018, a informação caiu como um helicóptero, né? Uma área de aproximadamente 100 mil quilômetros é cedida por 20 anos a uma ONG francesa chamada Noé. Essa área tem 3 vezes o tamanho de um país como a Bélgica. Então, é uma área no Níger gigantesca que contém 3 vezes o tamanho da Bélgica, que é um país que faz fronteira com a França. E a área inclui a Reserva Natural Termit e Tintoma, uma das maiores áreas terrestres protegidas de África, rica em espécies de animais e vegetais endêmicas protegidas. E é sem precedentes, isso é escandaloso, segundo a população do Níger. Isso é algo sem precedentes, é algo que sinceramente também nunca ouvi falar, é uma coisa completamente nova. Níger descobriram que o presidente anterior concedeu mais de 100 mil quilômetros de terra para uma ONG da França. É por isso que nós temos aqui que prestar muita atenção a estes contratos que são feitos pelos presidentes africanos, porque a nova junta militar liderada pelo general Tchiani descobriu esse contrato ao analisar o que se fez no governo anterior. Então descobriram que o governo anterior do Mohamed Bazoum entregou mais de 100 mil quilômetros quadrados de terra. Pessoal, isso é muito território que foi concedido para uma empresa, uma ONG da França. E essa ONG se coloca como uma ONG para preservar o ambiente, preservar a biodiversidade. Mas no final do dia, o que eles estão por detrás lá no Níger é o petróleo. Porque, para quem não sabe, o Níger é um dos países do continente africano que contém muita reserva de petróleo. Não é apenas urânio. O Níger tem muitos recursos e petróleo é um deles. E essa região que foi dada para essa ONG contém muito petróleo e o pior é que o governo não sabe o que essa ONG está realmente a fazer lá no Níger. Eles não dão relatório, não dão informação. E segundo esse artigo, o território foi dado para a ONG chamada Noé, da França, e não passou por uma auscultação na Assembleia. Ou seja, os políticos do Níger também não tinham conhecimento que o presidente deu o território para uma ONG. Assim como as bases militares dos Estados Unidos da América e as bases militares da França não passaram na Assembleia, esse território que foi dado para uma ONG da França também não passou na Assembleia lá no Níger. E o povo nem sequer tinha conhecimento, não sabia de nada. Segundo o artigo, quem apenas tinha conhecimento era o presidente e alguns ministros como ministro do Ambiente. Esses sim tinham conhecimento desse tratado que se fez. E imagina dar mais de 100 mil quilômetros do teu país e não informar a população daquilo que está realmente a acontecer. E essa aqui é que é a região, né, que foi cedida. E é uma região com muita biodiversidade. Reparem que é uma região lá do Níger e a região tem muita biodiversidade. Essa é a região. É do Parque Natural de Termit que fica lá no Níger. Reparem que tem muitos antílopes, reparem que tem muitos animais, lá tem raposas, também tem até tartarugas nessa região. E é uma região que foi cedida para a França através desse homem que está aqui. Esse homem que se chama Mohamed Bazoum, foi ele quem cedeu esse território para a ONG da França. Então, Mohamed Bazoum, que é um homem
que estava nas graças da França e do Ocidente e era considerado como um político diplomata. Esse tipo de democracia que eles querem para o continente africano. Quando eles falam de democracia, a democracia que eles querem no final do dia é essa, de líderes que vão ceder territórios gigantescos para ONGs estrangeiras, que na verdade são máscaras para o verdadeiro país que está lá a explorar o território, porque essa ONG está lá a representar a França. É apenas uma máscara, é apenas um tampão que está lá em frente. E esse é que é o website oficial dessa ONG chamada Noé. E eles dizem aqui que Noé salvaguarda a biodiversidade em França e internacionalmente. Epá, pessoal, essas ONGs, nós temos que ter muito cuidado quando vocês ouvem falar de ONGs que estão a entrar no continente africano. No final do dia, essas ONGs são inteligências que vêm para desestabilizar os países e roubar recursos. Isso não é uma coisa de hoje, é uma coisa já de muito tempo. Essas ONGs são apenas, ou estão apenas interessadas nos recursos do continente africano. Essa ONG especificamente, Noé, lá no Níger, se elas estivessem realmente a salvaguardar a biodiversidade, estivessem realmente a trabalhar para salvaguardar o interesse do bem comum, eles poderiam estar a passar relatório para o governo. Então, se você está a salvaguardar o território, mais de 100 mil quilômetros de terra, que contém muitos animais, contém recursos, contém água, e você está realmente a fazer esse trabalho, você poderia passar relatório para o governo. O governo deveria saber o que você está a fazer no dia a dia. Eles não passam relatório. Eles não enviam relatório para o governo do Níger. E o grupo militar só descobriu quando foi analisando os terrenos. E sempre que você ouvir que uma ONG estrangeira está em África, que está a combater fome, está a combater pobreza, está a combater não sei lá mais quantos, você tem que ficar sempre com um pé atrás e analisar os contratos. Não se deixe levar pela emoção em pensar que toda ONG que está no continente africano está lá com bons objetivos. Toda ONG, na verdade, é uma máscara para lavagem de dinheiro, roubo de recursos e também para servir como um tampão para os verdadeiros interesses que um país ou uma empresa tem. Então, as ONGs são apenas para isso. E principalmente essas ONGs estrangeiras, como o projeto Noé, está agora no Níger, recebeu um território equivalente a 3 Bélgicas e agora a população está a pedir que se abole esse contrato. A população descobriram agora, a população quer que isso seja desfeito, porque se fez um contrato que cede a essa ONG a exploração dessa zona natural por mais de 20 anos, estamos a falar 20 anos de exploração pessoal, de um território que contém vários recursos, biodiversidade e até petróleo. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos tempos. Eu vou aqui vos atualizar sobre o governo do Níger, se eles vão abolir realmente o contrato ou não, o que vai acontecer com essa ONG no Níger. Então me siga aqui, porque eu vou aqui vos atualizar muito nos próximos dias, mas isso está causando muito escândalo, porque isso é sem precedentes e eu desconfio que esse tipo de contratos existe não apenas no Níger, mas também em muitos países africanos, onde seus presidentes ou líderes são vassalos de potências estrangeiras. Eu quero ouvir a tua opinião sobre esse contrato que foi descoberto e foi considerada uma alta traição lá no Níger. Comenta aí embaixo, eu quero ouvir o teu ponto de vista. E partilha esse vídeo nas redes sociais, partilha esse vídeo no teu Facebook, no teu WhatsApp, para pessoas terem conhecimento de que no Níger descobriram um território que equivale a 3 Bélgicas e foi cedida a uma ONG da França por mais de 20 anos. A população está enfurecida e pede a abolição do contrato. Se inscreva no meu canal do YouTube, link está disponível na minha bio. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.